Olá, me chamo Heloísa Pissaia e esse é meu vídeo para o CEMIC 2024. Fui orientada pelo professor Dr. Marlos Hardt com o tema Evoluções Urbanas, História e Vanguarda no Desenvolvimento do Uso e da Ocupação do Solo no Desenho de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. No livro Sapiens, Yuval traz uma reflexão essencial, como a ficção permitiu a cooperação em grande escala, possibilitando o surgimento de cidades e impérios. Minha pesquisa se aprofunda nessa relação entre mitos e a evolução urbana, investigando como as narrativas moldaram o desenvolvimento das cidades ao longo da história. A partir dessa análise, eu exploro a transformação do uso e ocupação do solo, conectando as cidades antigas com desafios das cidades inteligentes e sustentáveis de hoje. O objetivo geral da pesquisa é avaliar o papel corrente dos componentes do desenho urbano à luz do seu desenvolvimento histórico e características atuais. Seus objetivos específicos são delimitar os componentes da cidade no desenho urbano, identificar marcos que definam cidades representantes dos principais períodos históricos, compreender a história das cidades tendo o componente urbano escolhido como foco, analisar o estado da arte dos componentes na atualidade e sua relação com os demais componentes, e verificar as relações do processo de desenvolvimento histórico do componente isolado com seu contexto atual. O desenvolvimento da pesquisa foi separado em 4 etapas, sendo elas aprofundamento do conhecimento, que se constitui em uma fundamentação teórica de termos e conceitos do termo de estudo, verificação histórica, que aborda um levantamento histórico focado no uso e ocupação dos solos das cidades em determinados períodos, análise atual, que é uma análise aprofundada de cidades selecionadas, e a discussão atual de como os aspectos de uso e ocupação do solo são compreendidos. Para a realização da etapa de aprofundamento do conhecimento, foram definidos conceitos de estudiosos do tema, como uso do solo, que define o tipo de edificação que ocupa o solo urbano, e a ocupação do solo, que define os parâmetros construtivos para cada tipo de uso do solo urbano, planejamento urbano e zoneamento urbano. Na parte de verificação histórica, eu cheguei à conclusão de que, ao longo da história, as cidades evoluíram significativamente, refletindo as mudanças sociais, políticas e econômicas de cada era. Na pré-história, vimos os primeiros assentamentos humanos, surgindo de forma rudimentar. Na Idade Antiga, civilizações como a Mesopotâmia e o Egito construíram cidades organizadas com templos e centros políticos. Já na Idade Média, temos cidades fortificadas com o crescimento em torno dos burgos, enquanto a Idade Moderna viu a expansão das cidades com o comércio global e o iluminismo. Já na Idade Contemporânea, a urbanização e a industrialização transformaram as cidades em grandes metrópoles, nos levando aos desafios das cidades modernas e sustentáveis. Na análise atual, as cidades contemporâneas enfrentam grandes desafios, como a superpopulação, a desigualdade social e a poluição. A solução proposta por muitos especialistas é o conceito de cidades inteligentes, que utilizam tecnologia para otimizar a gestão urbana e melhorar a qualidade de vida. Além disso, a sustentabilidade urbana se tornou uma prioridade global, com iniciativas voltadas para o uso responsável dos recursos, redução da pegada de carbono e promoção de áreas verdes. No entanto, a inclusão social é essencial nesse processo. O futuro das cidades depende de soluções sustentáveis, inclusivas e resilientes, capazes de responder às demandas do presente e aos desafios das gerações futuras. Ao concluir a análise, fica claro que muitos elementos das cidades históricas influenciam diretamente o planejamento urbano moderno de hoje em dia. A centralidade, a organização do espaço e a preocupação com a infraestrutura são temas que persistem até hoje. No entanto, a modernização e o uso de novas tecnologias mudaram a forma como utilizamos o solo urbano. Cidades como Florença e Paris mostram que é possível equilibrar crescimento com preservação cultural, enquanto Manchester exemplifica como a regeneração urbana pode transformar a cidade de forma sustentável, melhorando a qualidade de vida. Esse equilíbrio entre o passado e o presente é fundamental para o desenvolvimento de cidades no futuro.